Se você trabalha e nunca sobra dinheiro, quero falar para vocês que esse método pode mudar a sua vida financeira. Esse método consiste em organizar a sua vida financeira. É o método 3 contas, gente. Esse método vai fazer com que você organize o seu dinheiro da maneira correta, para que você não fique sempre andando em círculos e nunca muda a sua vida financeira. Nesse vídeo eu quero ensinar para vocês como organizar a vida financeira de vocês com esse método de forma simples e simplificada, para que vocês tenham mais clareza ao distribuir esse dinheiro para cada categoria. Vocês sabiam que o erro da pessoa que não tem educação financeira, que não tem estabilidade financeira, não é a questão do ganhar pouco, tá? É o que nos engana demais, que as pessoas fazem você acreditar, né? Dessa coisa de que quem ganha pouco nunca consegue ter um futuro, né? Que só nasceu para trabalhar e pagar conta. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, que não é sobre o dinheiro, é sobre você misturar tudo. Isso é a pior coisa que você faz, é querer misturar tudo na conta, e aí vira uma bola de neve, você não sabe distribuir por categoria e vira uma enrolação. É o seguinte, nesse método 3 contas você vai fazer o seguinte: a conta 1 vai ser para contas fixas, pagamentos, para você pagar o que necessita, certo? Contas fixas, tudo ali que é do seu planejamento. Esse mês ainda, gente, eu vou tentar trazer para vocês o meu planejamento, tá? Como que eu faço o meu planejamento. Isso, assim, gente, é um divisor de águas. Então, você vai fazer o quê? Na primeira conta, você vai colocar o dinheiro que você vai utilizar para você pagar contas fixas. Que essas contas é o quê? Aluguel, mercado, contas que você precisa pagar, que você precisa resolver no mês, certo? A conta 2 será para qualidade de vida, pequenas compras, lazer. Então, assim, você já vai deixar separadinho por contas as categorias. E a terceira conta, que vai ser o quê? O futuro, a reserva financeira, para que futuramente você possa ter uma tranquilidade e uma paz financeira. Por que que existe esse método 3 contas? As pessoas estão dizendo bem assim: ah, para que tanta conta se não tem dinheiro? É justamente esse o problema, gente, que na maioria das vezes as pessoas acham que misturar tudo e fazer uma mistureba aí para fazer um junto e misturado e tá tudo certo. E não é dessa forma. Se você não organiza por categorias, se você não tem a conta que é para pagar as contas necessárias, né? Se você não tem uma conta que é para lazer, pequenas compras, e se você não tem uma conta que é para sua futura, para o seu futuro, isso acaba lhe atrapalhando todo. E aí, por que isso acontece? Porque você não tem um planejamento, e dinheiro que não tem meta, ele some. Essa terceira conta, qual é o intuito dessa conta? O intuito dessa conta é você ter um dinheiro quietinho lá, que você não movimenta nada nessa conta, para que você possa guardar. Porque, infelizmente, quando você não tem esse pensamento de que você precisa guardar, de que você precisa poupar, você acaba gastando tudo. Então, assim, é importante fazer esse método das 3 contas. Me conta aí aqui nos comentários se vocês já pensaram em fazer, por exemplo, esse esquema aí, para que você consiga guardar tudo por categoria, organizar tudo por categoria, né? Que é pagar as contas, que é a conta de lazer e que é a conta do futuro. E como que vai dividir na real esses valores? Você vai dividir da seguinte forma: 70% para as contas fixas, mercado, aluguel. Essas contas você vai tirar 70%, certo? Para lazer e pequenas compras você vai tirar 20%. E para a conta do futuro, investimentos, né? A reserva, você vai tirar 10% do valor real ali da sua planilha. Por exemplo, você faz a planilha, aí você sabe quanto entra. Gente, não me deixa em paz. Se você coloca lá por categoria o valor que entra, a renda, né, total, e aí você vai dividir por categorias dessa forma: 70% para as contas fixas, para as contas, né, que eu falei da conta 1, 20% você vai colocar na conta 2, que é para você fazer pequenas compras e lazer, e na conta 3 você vai colocar
10%, que é para quê? Investimentos e reserva do futuro, né? Aí é que tá o pulo do gato. Talvez vocês pensam assim, misericórdia, uma conta para pagar as contas, outra conta para poder, como é que fala, gente? Para poder ser de lazer, essas coisas, né? E 10% para poder investir, nunca que eu vou conseguir chegar onde eu quero. Mas entenda que se você colocar esse planejamento de você ter uma conta apenas para investimento, futuramente você vai ter sim uma tranquilidade financeira, mas você precisa ter a ideia de que você precisa alimentar esse hábito todos os dias, que isso vai virar uma rotina financeira. Não é simplesmente você achar que você vai começar hoje e a semana que vem você já vai estar rendendo dividendos na sua conta e, né, já tornando o seu futuro, né, sua futura aposentadoria. Então assim, não vá com muita sede ao pote em achar que você vai começar hoje e amanhã você já vai ter conseguido. Saiba que é aos pouquinhos, construindo esses hábitos, que você vai conseguir sim um futuro estável, certo? E quais são esses erros comuns que faz com que a gente não consiga ter um futuro mais tranquilo? É o que, gente? O primeiro erro que muita gente comete, eu já cometi muito, que é o que? Misturar o dinheiro. Como eu acabei de falar, é você fazer tudo um junto e misturado e acabar que você não sabe o que é para isso, para aquilo, aí agora você acha que você tá nadando em dinheiro e quando você vai ver a conta já tá no vermelho, porque isso já me aconteceu muito, gente. Então assim, quando você começa a organizar, a ter uma organização financeira, isso de certa forma lhe deixa mais motivado, sabe? Isso lhe tranquiliza mais. Tipo, você tem uma conta lá, né, que é a conta 3, para que você coloque lá os seus investimentos, a sua futura reserva, né, para poder construir um futuro. Então, assim, isso faz com que você tenha metas e decisões que fazem com que melhore cada vez mais. Porém, quando você coloca tudo junto, vira uma bagunça e você fica todo desorganizado e você não consegue organizar nada. E o próximo erro que atrapalha muito a gente ter uma estabilidade financeira, uma organização financeira, que é o quê? Não respeitar a divisão desse dinheiro, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Os 70% para contas fixas, né? Na conta 1, os 20% na conta 2, que é para lazer e pequenas compras, e os 10% da conta 3, que é para investimentos e para o futuro, né? Então, assim, você tem que respeitar essa divisão, sim, você tem que fazer da maneira correta para que isso possa funcionar, porque assim, não vai ser um passe de mágica que vai fazer, gente, com que você consiga fazer esse método, certo? O que vai fazer é a sua construção ali de fazer esse hábito, né, virar uma rotina financeira. E o que atrapalha também a gente ter uma melhora financeira é usar antes da hora. Por exemplo, se você tá ali colocando um valor para você construir, por exemplo, eu vou viajar, eu vou criar uma caixinha com a meta para viagem. Eu vou comprar alguma coisa, né? Você vai lá e gasta antes da hora. E aí a sua meta desmorona, vai por água abaixo, que é o quê? A gente não ter o controle de saber que precisa ser naquele momento e não você chegar e gastar o dinheiro antes da hora, tá? Você vai ter que ter um controle financeiro para você entender que você não vai mexer naquele dinheiro enquanto você não bater a sua meta. Agora me digam aqui nos comentários se você já é organizado financeiramente ou se você precisa se organizar, tá bom? Gente, uma das coisas que eu falo pra vocês, assim, que deixa a gente bem intrigado, é porque quando eu gravo o vídeo pra cá, eu trago a minha realidade. Então, assim, não adianta eu falar que eu vou vir aqui gravar um vídeo que não seja nada que seja a minha realidade, né? Eu colocar um clickbait aqui pra vocês, falando que eu juntei não sei quanto, isso não for verdade. Eu posso crescer bem devagarzinho, porque eu tô trazendo apenas a minha realidade, né? Isso é construído com o tempo, dia após dia, e vou trazer só as verdades pra vocês aqui, só o que realmente acontece comigo. Não vou trazer mentira aqui pra vocês que eu consegui juntar não sei quanto
por causa de não sei o que, só para enganar vocês. Eu não vou fazer isso. Eu vou trazer para vocês aqui apenas a realidade, né? Eu trouxe para vocês aqui que eu paguei todas as contas, eu paguei, graças a Deus. Eu trouxe para vocês aqui, tipo assim, às vezes pode parecer ser muito clichê o que eu falo aqui, mas é apenas a verdade. O que realmente acontece na minha vida financeira é real e oficial, não é nada que não seja a minha realidade, certo? Então, assim, peço pra vocês que se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que vocês queiram que eu grave aqui, que eu traga pra vocês, vocês deixem aqui nos comentários, tá? Falando o que vocês querem que eu traga pra vocês aqui. E digo pra vocês, gente, que tipo assim, se vocês puderem, tá ajudando, compartilhando os vídeos, deixando o hype de vocês, o like, isso ajuda demais. Deixando um comentário aqui, sempre que vocês assistir os vídeos, deixa um comentário pra poder conversar comigo, engajar, pra que eu possa me sentir mais próxima de vocês também, tá bom? E assim, gente, eu falo pra vocês aqui que eu tenho muitas metas a bater, mas assim, antes que isso conclua, eu não vou estar trazendo aqui falando. Por quê? Porque a maioria das vezes a vida da gente não rompe porque a gente fala demais, tá? A língua da gente não deixa, né? Se a gente conversasse menos, talvez a gente realizaria mais. E tipo assim, isso é uma prova viva na minha vida, porque assim, de quando eu aprendi, gente, a fechar a minha boca, a falar menos, né? Quando acontecer, todos vão ver, mas não adianta você estar falando, né? Para que as pessoas duvidem de você, para que as pessoas conspiram contra você. Então, assim, seja mais inteligente, tá? Fale menos, faça mais e fale menos. Que eu tenho certeza que tudo vai dar certo pra vocês, tá bom? Isso assim é uma experiência única. Realmente eu acredito que quando a gente fala muito as coisas não funcionam e acaba atrapalhando, né, gente? É como se você tivesse ali uma opressão, ou muitas vezes as pessoas até duvidam de você, faz com que você deixe de acreditar, né? Que cria esses bloqueios invisíveis na sua mente, que você não pode, que você não consegue, que você nasceu assim, que você vai ser sempre assim. Então, assim, é uma das coisas que eu falo pra vocês. Faça as coisas de vocês no silêncio, tá? Você e Deus. E não precisa você estar comentando com ninguém. Quando eu comecei a me organizar financeiramente, gente, eu me vi assim no fundo do poço, né? Porque eu pensei, meu Deus, eu nunca vou conseguir pagar essas contas. Gente, eu amortizei conta de muitos anos. Eu amortizei todas essas contas, né? Paguei de trás pra frente, né? Porque quando você quer amortizar uma conta, uma dívida, né? Apesar que não estava vencida ainda, porém, eu quis pagar pra poder ter um desconto. E foi assim, um desconto, gente, tão gritante no valor que eu fiquei assim horrorizada depois do quanto eu iria pagar de juros, né? Que foi um valor que eu peguei de empréstimo. Assim, então eu falo pra vocês, gente, por experiência própria, não façam empréstimo, tá? Tenta criar a reserva financeira de vocês pra vocês ter um valor que possa lhe ajudar futuramente, ao invés de você recorrer para empréstimo, porque o empréstimo, gente, ele, tipo, você pega R$1.000, você paga 3 vezes mais. É assim, absurdo, né? Por isso que você tem tantas, como é que fala, gente? Propostas. Hoje mesmo, gente, antes de eu começar a gravar esse vídeo pra vocês, eu recebi 3 propostas de empréstimo. Tipo assim, o povo parece que acha, nem sei de onde é que o povo acha todas as informações. Você dizer que toda hora mandando uma mensagem no WhatsApp falando que se eu não quero um crédito e coisa e tal, e eu não falo por soberba pra Deus não me castigar, mas com fé em Deus eu não faço mais contratação disso. Então assim, você enfia em dívida mesmo, sem dó e sem piedade, porque assim, é sério, gente, eu acho assim que o empréstimo, ele é uma coisa assim que, né, você não vai falar, eu nunca vou fazer, né, a gente nunca fala dessa água eu não bebo, desse pão eu não como, né, porque a gente não sabe, mas a gente deve evitar, gente. Então assim, se vocês puderem ter a reserva financeira de vocês, o cofrinho de vocês, para que vocês evitem tá recorrendo a empréstimo
não vão. Porque assim, eu fiz a amortização como eu tava falando, eu amortizei, gente, então assim, eu tenho anotado ali no caderno, depois eu vou trazer nos próximos vídeos pra vocês o valor que eu fiquei assim, indignada, que eu fui amortizando, tipo, eu fui amortizando a cada mês, e quando eu fui ver, graças a Deus, já tava todo quitado. Então assim, hoje em dia eu não tenho mais, graças a Deus, mas assim, proposta aparece todo dia, de todos os bancos me oferecendo, pessoas que ganham através, né, de, por exemplo, a pessoa contrata um empréstimo comigo, eu ganho uma porcentagem nisso. Então assim, quando eles estão atrás de você para você pegar o empréstimo, um crédito, é porque aquilo ali é bom para eles. Para você, no momento ali que você tá precisando, parece que é assim um prato oferecido, né, por Deus, mas depois você vai ver que aquilo foi só uma enganação, que foi só uma forma de te levar mais pro fundo do poço, tá? Então assim, isso é um conselho assim real que eu dou pra vocês aqui, porque o que eu não quero pra mim, eu não desejo pra vocês. Então assim, tente organizar financeiramente, tenta fazer a planilha de vocês, ter uma conta pra guardar um valor, pra vocês não recorrerem para essas emergências, né, de empréstimo, agiota, de pessoas para emprestar, para poder, né, enfim. Espero muito que eu possa ter ajudado vocês aqui de alguma forma, tá? Que Deus abençoe vocês grandiosamente, muito obrigada. Peço a você que se inscreva aí no canal, deixa o like, o hype, compartilhe com alguém que você sabe que tá precisando de um chacoalho aí, tá bom? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.